Meu nome é Sheila Mars, eu sou consultora de posicionamento profissional, também consultora de posicionamento de marca. E você que tem um negócio, ou então você que trabalha de forma autônoma, de forma independente e quer fazer com que o seu nome se transforme numa marca, você está no lugar certo. Porque aqui eu ajudo profissionais, prestadores de serviço que trabalham nas mais diversas áreas de desenvolvimento humano, terapeutas, coaches, visagistas, profissionais da saúde, profissionais da beleza. E vocês agora têm a oportunidade de fazer com que o seu serviço seja visto como um serviço prêmio. Fazer com que o seu nome ganhe esse mundão e você conquiste o seu lugar ao sol, conquiste o seu reconhecimento profissional. Então, agora eu te convido para ativar o sino, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos. E vamos ao vídeo de hoje. A gente gosta, quem que não gosta de faturar mais? E você sabia que você, sendo um profissional concorrido, você consegue faturar 2 vezes mais? Você consegue faturar o dobro? Pois é, essa é a realidade de pessoas que se destacam. Então hoje eu vou mostrar aqui para você alguns segredos que acontecem nesse caminho aí do se destacar, de você conquistar o seu mercado e coisas que ninguém te fala. Agora chegou a hora então de você encarar a realidade de frente sobre o que é se valorizar. Para então você ter aí o seu ganho dobrado, né? Então eu quero que você acompanhe aqui na tela comigo. Quero te falar sobre a diferença de você valorizar o seu serviço ou então você se autovalorizar. E aqui, gente, olha, eu tenho 21 anos aí de negócio, né? E aí já vi muita gente que se valoriza demais da conta e tem pessoas que dão a preferência por valorizar a sua relação com as pessoas. E qual é a diferença de uma pessoa ou outra? A pessoa gatinho ronronando, essa pessoa que tem mais apego ao relacionamento. Às vezes ela nem é tão boa em técnica assim, mas acontece que ela gosta de se relacionar com os clientes. Então os clientes até abrem mão um pouco daquela primazia da técnica, da qualidade da técnica, porque adoram o atendimento desse fulano. Aí tem o outro que é o profissional estrela do show. Independentemente da área, sempre tem aquele cara que manda muito bem no que faz. Mas ele manda tão bem que chega a ser um poço de orgulho, um poço de aquela pessoa assim que se autovaloriza até demais. Ela valoriza demais a técnica, enquanto que a outra pessoa valoriza demais o relacionamento. E você está me perguntando, Sheila, mas ok, então qual que é o caminho do meio aí? O caminho do meio é o profissional gladiador. Talvez você esteja pensando aí, mas um profissional gladiador é uma pessoa que parece áspera, parece agressiva. E eu te faço o convite para olhar para tudo isso com uma ótica um pouco diferente. Porque o que é o gladiador? Ele é o guerreiro, é o combatente, é o cara que foi ali pego e ele deixou família, deixou uma vida para trás e precisou ali ir para o campo de batalha mostrar o seu devido valor. Nesse momento, ali no campo de batalha, ele mostra o quão bom ele é, com as suas ferramentas, com os seus armamentos, com a sua estratégia. Mas ele não deixou de ser um profissional humano. Essa pessoa, nos intervalos, está bebendo a cerveja com os outros gladiadores, está dando a risada. Por mais que a situação esteja desfavorável para ele, ele está buscando o bom combate e a sua libertação. Mas isso é uma metáfora, agora vamos encaixar isso daqui na sua vida real. Então, se você entende que durante o seu momento de trabalho, o momento da sua atuação, você está ali, do fundo do coração, entregue para ser o melhor profissional nas suas habilidades. Então, ali você conquista credibilidade na sua técnica. Você mostra qualidade, mostra força, resiliência, mostra que você estuda todos os dias, mostra que você é uma pessoa antenada, busca ciência, conhecimento técnico naquilo que você vende. Mas também tem os momentos de interação. Então você se colocando num papel de guerreiro, você vai conseguir ter clareza do momento em que você desenvolve relacionamento com as pessoas e no momento que você vai para o combate. Então, o caso aqui do gladiador é o caminho do meio. Esse daqui é um segredo muito importante para profissionais começarem a entender o jogo do sucesso. Nenhum profissional se destaca
somente por um lado ou de relacionamento ou somente por um lado mais técnico. As pessoas conquistam uma agenda bastante concorrida, conquistam bastante procura dos clientes, sem ele ficar se vendendo. Isso é um processo que acontece muito natural no meio desses profissionais, porque eles souberam ter ali um balanço entre o perfil técnico e um perfil humano, um perfil de relacionamento. Então, aqui vamos deixar bem claro uma coisa: não seja um 8 ou 80. Vamos buscar o caminho do meio para você começar a compatibilizar os dois pesos. O gatinho ronronando, eu posso até falar de um perfil comportamental que a gente chama de gato, lobo, tubarão e águia. O gato é aquela pessoa que tem apreço por pertencer às outras pessoas. Ela tem apreço por se sentir igual às outras pessoas. Enquanto que já um tubarão é uma pessoa que se destaca pelos seus resultados. Ele tem ali foco na tarefa. É a mesma coisa que eu tô falando aqui. Então, quando você tem muito foco na tarefa, a gente passa a ser um pouco frio nos nossos relacionamentos. As pessoas até falam assim: esse cara, nossa, é um trator, é uma máquina. E se você é humano demais, pode deixar a desejar nas suas técnicas. Um exemplo: se você atende e aí a sua terapia ou então seu atendimento na área da beleza, da saúde, seria de 1h30. Para o profissional que conversa, isso vai se estender 4 horas. E é antiprodutivo, porque ele fatura pouco. E às vezes, infelizmente, a falta de observação com a técnica, a cabeça está muito voada ali, prestando atenção em outras coisas no bate-papo, não consegue perceber alguns erros técnicos. Então tem que ter um processo. E isso é uma das coisas que aproxima o profissional para poder faturar o dobro. Então, uma das questões que eu te trouxe aqui é a economia de tempo. Mas só a economia de tempo basta? Não. Você também tem que ter um perfil de relacionamento e um perfil técnico equilibrado. E agora acompanhe aqui comigo a próxima questão. Quero conversar com você agora sobre qual é a diferença de você valorizar o seu produto e o seu serviço, né? Porque tem pessoas que não têm muita clareza sobre isso, né? Aqui eu coloquei na tela, né? Por qual motivo que o cliente te procura? Se você cobrar 2 vezes mais, ele continuará sendo seu cliente? A questão é a seguinte: quando você valoriza o seu serviço e não a você mesmo, você valoriza a sua técnica, você sabe responder por que o cliente te procura? Por que esse cliente gosta de você? Será que se você está valorizando somente a sua técnica, quando esse cliente encontrar um profissional que tem a técnica tão boa quanto você tem, será que ele não vai te substituir? Porque tem uma prática, tem um processo para a gente ser ali memorizado na cabeça do cliente. E se você é um gatinho ronronando, se você é um profissional que gosta demais de mais se envolver no campo do relacionamento do que exatamente ser um especialista no perfil técnico, por qual motivo esse cliente te procura? Será que você tem clareza do motivo que está fazendo ele te procurar? Agora, eu quero que você me responda uma outra pergunta. Se você cobrar 2 vezes mais, ele continuará sendo o seu cliente? Tanto para um perfil quanto para outro? Presta aqui atenção comigo. Se você tem um perfil mais de relacionamento, e aí o perfil técnico é mais fraco, a técnica é mais fraca, se você aumenta o valor, o que esse cliente vai falar? Eu não sei não, a conversa é ótima, mas nem me agrega tanto assim. Afinal de contas, está faltando aqui um pouco de zelo, né? Tem algo que eu ouvi falar em outro profissional que eu gostaria de conhecer, eu vou aproveitar a oportunidade. E o profissional que é muito técnico, se ele aumenta o preço, ele também vai entrar na zona de comparação. Afinal de contas, o cliente, ele quer ser atendido de vários ângulos, tanto no bom atendimento, quanto na capacidade de você se envolver e gerar uma empatia e criar um relacionamento de longo prazo com o seu cliente, quanto a entrega de resultado. Então, uma pergunta bastante chave é: se você consegue cobrar 2 vezes mais hoje? Então, fica aqui
a pulga atrás da orelha, para você começar a refletir sobre os passos que você precisa dar para poder dar um avanço na sua carreira. Então a gente quer ser profissional valorizado, a gente quer cobrar mais, a gente quer ganhar mais, mas o que você precisa fazer para conseguir dar esse passo? Então a pergunta-chave é, se você cobrasse 2 vezes mais hoje, o cliente ficaria com você? Se ele ficaria com você, se você responde sim com toda certeza, você já está um passo à frente. Então, ótimo, isso é muito importante porque significa que você já está balanceando a valorização de técnica e a valorização de relacionamento. Agora, vamos lá para um próximo tópico que eu quero conversar com você hoje, que é sobre as vantagens de você dar valor a você e ao seu serviço. Então, a primeira vantagem é você não corre mais atrás do cliente, eles que vão te procurar. O maior peso que a gente tem é naquele monte de divulgação, abastecer Instagram, em ficar fazendo campanha, em ficar fazendo marketing. E aí, para você que tem um negócio físico, coloca banner, distribui panfleto e vai e faz parceria. Tudo para fazer o cliente te ver. Ou seja, você, nesse momento que está fazendo o cliente te ver, é porque você está dizendo, ei, eu sou mais um entre todos. Me veja, por favor, me veja, por favor. Mas aí quando você consegue entender as chaves da valorização do seu serviço, opa, significa que eu vou colocar um valor, eu vou colocar algo de especial, eu vou me diferenciar. Quando a gente fala valor, ele não é um valor visto por você, é um valor visto pelo cliente, é uma percepção de valor. Então você se autovaloriza, você cria uma imagem a respeito de si, olhando o que tem de melhor, o que tem de mais especial, o que você faz de uma forma mais detalhada, para que o seu cliente tenha melhores resultados. Esse cliente, ele memoriza isso na mente. Ele vai balancear, né, a qualidade técnica e a qualidade humana. E vai falar, olha, não, eu tenho que ir atrás desse profissional. Esse profissional sabe me atender nesses dois lados. E aí, então, você começa a ter menos necessidade de fazer com que a pessoa te veja. Você começa a ser visto naturalmente. Aí, outro ponto, não fará diferença de quantos outros concorrentes existem, porque você é referência. Afinal de contas, quando existe um monte de gente no mercado e você está entrando, é normal a gente ter medo, é normal a gente ter insegurança, tem muitas pessoas boas, a gente fica ali todo dia trabalhando um processo de divulgação. Mas com o tempo, você vai entendendo que você tem chaves que são só suas para desbloquear toda a satisfação e realização do seu cliente. Então, se você atende um cliente que é da área de saúde, que faz algum processo de fisioterapia, que faz coaching, que faz terapias, que faz reiki, todos esses clientes têm o mesmo tipo de problema, que é o acolhimento. É claro que eles não querem ficar passando por um processo terapêutico muito tempo, né? Então, nesse processo, eles querem o resultado, mas eles também querem o acolhimento. Isso é algo incomum. Só que, gente, tem muita gente de serviços humanos prestando serviço aí no mundão. Então, como que você faz para não ser trocado por um simples aumentinho que você deu? Como que você faz para não ser trocado por um outro profissional que apareceu na vida desse cliente? Que técnicas, afinal, que você pode aplicar para mostrar esse valor para o cliente? Então, aqui é o momento de você pegar esse alinhamento fino, porque quando a gente está no processo de maturação da carreira, é uma curva de aprendizagem, né? A gente está ali aprendendo bastante coisa, bastante técnica, é muita informação, é muita leitura. Até pegar aquele manuseio prático de como fazer a coisa, demora um pouquinho para a gente se engajar, sair da curva de aprendizagem, fazer o nosso serviço mais rápido. Aí quando você passa, né, dessa fase, você começa a ir em busca de outras formas de você crescer na carreira. Então ali está o seu posicionamento profissional, a sua imagem como profissional de desenvolvimento humano, o quanto que você pode cobrar de forma que te agregue um bom valor no mês. Outra coisa, que faça com que você ganhe bem, não só em períodos específicos do mês, mas em todos.
Quantos profissionais não têm problema aí em fazer um atendimento nas férias? Um monte de profissional ficam sem atendimento porque está chovendo, porque é férias de filho, porque está frio. E aí todo mundo fala assim, meu Deus, você sabe como fazer para faturar hoje? Então aí você fatura num mês, porque aí tem que economizar, porque no outro o faturamento é baixo. Você está começando a entender por que eu quero te conduzir para valorizar o seu serviço e aí então você consegue fazer com que ele se venda sozinho. Não precisa de você nesse papel ativo. Olha outro benefício. Cliente até pode pedir um descontinho, mas seu posicionamento já define seu valor e os preços. Então, quando você passa desse nível de ali saiu da curva de aprendizagem do período técnico, passa da curva de aprendizagem do início das técnicas. Então você começa a cuidar do valor. E aí é quando você começa a qualificar mais os seus clientes. Nesse momento que você está qualificando o seu preço, você começa a ter mais segurança para falar com aquele cliente que pede desconto. E aí, se você for o gatinho ronronando, a tendência é que você dê o desconto. Mas veja só, como que vai ficar você no final do mês? Como que vai ficar a sua família? Como que vai ficar os seus custos? A sua despesa com carro, com a escola do filho, com a sua saúde? Então, nós que trabalhamos com uma missão de ajudar as outras pessoas, tem uma certa dificuldade de dissociar a missão, aquela que a gente faz de forma voluntária e sem cobrar, do que é uma carreira, do que é uma profissão, com direito à prosperidade financeira, com direito a você ter mais tempo em casa, ter mais tempo com a sua família. Então, por esse motivo, é importante que você saia desse looping de só atender, cobrando valores baixos e fazendo o que as pessoas querem. Tendo nada de diferencial, sendo um profissional que as pessoas veem como mais um entre tantos. Então agora é a hora da mudança. Mais um benefício, construção de carteira de clientes leais. Quando isso aconteceu muito comigo, né? Eu tive todos esses benefícios e por isso que eu estou trazendo eles para você, porque é algo que é muito possível de acontecer, só que ele nasce dentro da onde? Aqui dentro. Onde que ele nasce? De onde que parte a necessidade de você começar a ser um profissional mais reconhecido? Parte de você. Então aí você pode estar pensando, mas eu ainda tenho pouco tempo de carreira. Eu concordo que o pouco tempo de carreira faz essa curva de aprendizagem que você precisa ter para ganhar conhecimento na tua área. Mas não significa que você tem que mostrar ainda essa inexperiência durante esse momento. Não, você está aprendendo, mas você pode mostrar credibilidade, você pode mostrar empatia, zelo, profissionalismo, porque não é a falta do conhecimento ainda técnico que te desqualifica. E os seus princípios, e os seus valores como ser humano? E as suas experiências anteriores? Todas elas agregam no seu lado profissional, na sua credibilidade. Então, quando você entende isso, essa condução de carteira que eu acabei de falar aqui para você, ela começa a acontecer desde o início da sua carreira. E eu lembro disso porque uma das minhas primeiras clientes na área de beleza, eu atuei em diversos ramos, em diversas áreas, né, dentro da área da beleza. Uma das primeiras clientes que eu atendi foi uma cliente de penteado. E, gente, eu tinha acabado de fazer um curso de penteado. Aí eu tremi mais que bambu verde mexendo no vento. Era um treco assim que eu não conseguia nem me mostrar assim, calma pro cliente. Mas a minha entrega era máxima. Então a cliente via que eu tinha delicadeza. Então eu pegava o cabelo, penteava. Não ficou bom, vamos fazer de novo? Olha, o que você acha disso? O que você acha desse movimento? Conforme a gente vai passando por essa fase da empatia, o gato ronronando, quando a gente não tem um perfil técnico tão bom, ele é muito importante para gerar conexão. Mas depois você vai precisar do desenvolvimento técnico. E aqui, olha, esse é o momento de você valorizar todas as partes de você. Porque você vai começar a construir cliente desde o seu momento zero. Importante você saber que não dá para ser o gato ronronando a todo momento.
Tem o tempo da experiência, tem o tempo da prática, e você vai mostrando essa evolução para as pessoas. Mantendo os dois, perfil técnico e perfil humano associados. Agora quero conversar com você sobre que tipos de erro que as pessoas fazem que pecam ali na valorização do seu serviço. Então, o primeiro é colocar a procedência e credibilidade em curso, no tempo de experiência, nos diplomas, em vez de mostrar o seu toque pessoal. Ali, gente, quando você está mostrando o seu toque pessoal, é um momento eureka. E por que é um momento eureka? Porque quando a gente começa a atuar com algum segmento, algum nicho na área de serviço, significa que normalmente você tem uma aptidão, você tem uma vontade de trabalhar mais com pessoas, do que exatamente fazer isso através de um produto. Você tem a vontade de se colocar à frente e ser ali um transformador na vida dessas pessoas. É uma vontade só sua, é uma vontade única. Nesse momento, quando você se posiciona como um ser transformador na vida dessas pessoas, a gente se esquece de mostrar a história que a gente viveu. E eu que faço posicionamento de marca, faço posicionamento profissional, posicionamento digital, para vários especialistas. Pessoas que querem dar treinamento, pessoas que querem palestrar, pessoas que querem aumentar os seus negócios, venderem mais, profissionais liberais. Todos eles têm o mesmo desejo. E aí, na hora de você, então, pegar esse cliente, converter para você, erra fazendo ali uma validação dos seus diplomas, onde você fez curso, e o cliente não quer saber disso. Todos vocês têm a mesma vontade de se valorizarem o seu serviço, mas fazem da forma errada. Então, quando você coloca o peso num diploma para se valorizar, essa pessoa começa a acreditar que falta algo em você, para sua autoafirmação ali ser em cima de um diploma. O que é que inconscientemente está passando aqui na sua mente para você ficar se validando em cursos, em tempo de experiência? O cliente não tem foco nisso. O cliente gosta mesmo de resultado, o cliente gosta de saber o quanto que você entrega para ele e onde foi que originou essa vontade sua de fazer o que você faz. O cliente gosta de saber a procedência disso. Identificar a procedência de onde nasceu esse desejo, essa forma de você atender, esse serviço que você leva para a vida das pessoas, mostrar a forma que ele foi gerado é muito único, porque ali mostra o seu diferencial. Então você pode ter um olhar um pouco diferente sobre algumas técnicas, o que faz com que você dê um toque de qualidade, um toque a mais de aperfeiçoamento técnico do que a maioria dos outros profissionais. Pode ser que você faça de jeito totalmente diferente para conseguir o mesmo resultado de outros profissionais. Pode ser que você mistura a técnica, pega a técnica de um, pega a técnica de outro, cria uma forma, um método só seu para realizar esse serviço, esse atendimento. Porque tem ali uma percepção sua. Isso é a procedência. Onde que nasceu esse método? E isso é extremamente vantajoso, porque quando o cliente sabe a procedência, você contou a sua história de vida, a história do seu método, do seu serviço. E o cliente passa a te ver com olhos especiais. Ele vê que tem ali uma receita de bolo, não é um bolo pronto. É o bolo antigo, feito pela vovó, com cuidado, com carinho, com amor. Colocando todos os ingredientes, um a um, tendo trabalho, batendo a mão, né? Que na época, talvez aí de muitas vovós, não tenha tido a batedeira, então foi ali na mão mesmo. E faz aquele bolo fofo, gostoso. É o seu serviço isso. Então, quando você mostra a forma que é feito, gera diferencial. Então, é só você pensar que quando a gente está falando de um bombom normal, esses que você compra de pacotão nos atacadão. E aí depois você fala de um Ferrero Rocher, fala de uma trufa feita ali de uma forma manual. Aí então você é um artesão do chocolate. E o artesão do chocolate,
ele mostra como que ele faz aquilo de forma artesanal. O artesanal gera valor. E é isso que eu quero trazer para você. Então, se você tem esse toque de cuidado, de mostrar a procedência do seu serviço, em vez de se concentrar em um perfil mais técnico, um curso, tempo de experiência, gera um valor diferente na cabeça do seu cliente. Pegou a dica? Agora vamos falar sobre de que forma você pode mostrar então esse valor para o seu cliente. Que forma é essa? Porque todo mundo caça, né? Eu não sei como mostrar o valor, o que eu preciso fazer. Sheila, eu não sei como dar esse passo. E aqui eu fiz a recomendação, é no campo de batalha, é naqueles momentos que você deve trazer a procedência. Ele se faz necessário em momentos do dia a dia ou então em campanhas institucionais. Então você pode fazer campanhas falando da sua empresa, falando do seu serviço, como que ele surgiu, na forma de contar uma história mesmo. É você dando um depoimento para uma revista, para um jornal, para fazer um post, um vídeo no Instagram, de forma que a sua audiência compartilhe essa sua história. Tudo isso faz com que as pessoas se envolvam emocionalmente. Então, uma coisa, até um insight que eu tive agora, então naqueles momentos que as pessoas, de certa forma, vêm até você, já falando assim, olha, eu quero um desconto. Eu vim aqui porque eu tive uma recomendação, ouvi no site, tanto faz o jeito que a pessoa entrou, mas ela já vem chegando até você, falando assim, olha, mas eu só vou conseguir fazer se você me der um desconto, se o preço for X, se o preço for assado. Esse é o momento de você mostrar a procedência. Muitos profissionais têm a tendência em falar assim, olha, então assim, eu não posso fazer o que você está me pedindo, né? Eu não posso fazer um reajuste do meu preço. Quando você poderia, na verdade, pedir uma licença para tomar um café com a cliente, chama ela no reservado. Vamos ali conversar que eu vou te mostrar a procedência disso tudo. Vou te mostrar a minha história de vida. Eu quero fazer você entender um pouquinho mais sobre o que é esse método, o que é esse serviço, como que ele é feito. E aí, nesse momento, eu tenho até uma história para contar para você. Eu lembro de uma cliente que entrou lá na minha clínica. Essa pessoa falou assim para mim, nossa, eu queria arrumar o meu cabelo, eu queria cortar o cabelo principalmente, mas eu gostaria de saber o valor. E naquela época, né, era bem baratinho, enquanto a maioria dos locais cobravam 6, 10 reais, eu cobrava 18. E aí ela falou assim, mas escuta, você não acha que você está cobrando caro demais para a região que você tá? Porque eu pago isso nos salões da região X. Aí naquele momento, claro, o sangue ferve, porque a pessoa tá te comparando, não tá te valorizando. Mas eu respirei fundo e falei assim, senta aqui que eu vou explicar algumas coisas para você sobre o meu trabalho, como que funciona, porque às vezes você tá indo em profissionais que pagam caro, mas eles não estão te atendendo com a qualidade que eu te atendo. Então eu vou te mostrar que formas essas qualidades se apresentam, para você até ficar mais atenta, ficar mais consciente quando as pessoas forem te atender. Então, mesmo que você não venha aqui, você vai em outro, agora você já vai ser mais seletiva com a sua escolha. E ela gostou da conversa, então eu mostrei por que a minha escova, por que a minha tesoura eram R$500, enquanto a maioria era 30, 50, a maioria dos profissionais. Porque a minha técnica tinha um corte estilizado, porque ela tinha um corte degradê, porque tinha redução de volume, porque não deixava as pontas grossas, enquanto que os outros profissionais só cortavam o cabelo, enquanto que eu esculpia uma madeixa, um cabelo, deixava o cabelo todo diferente, tinha técnica especial para fazer aquilo acontecer. Não era só pegar o cabelo, pá, separar, pá, e cortar. Não é isso, gente. Então tem um grau de profundidade quando você se especializa das duas formas, na forma técnica e na forma humana. Você vai descobrir detalhes que não é ali na sua curva de aprendizagem, só do perfil técnico que você aprende. Então assim, a gente está no começo da carreira, sobe, vai aprendendo, depois você, opa, IDS, aí você já passou da fase de aprendizagem e só trabalha, né? Só que acontece que depois dessa fase de aprendizagem, a gente tem que continuar um processo de formação.
E às vezes a gente começa a ter que investir mais caro ainda do que a gente investiu no começo para poder aprender coisas pequenas. Mas essas coisas pequenas é o que diferencia você dos outros profissionais. E era o que acontecia comigo. Então, eu comecei a fazer a minha construção de clientes conversando com elas. Eu tinha uma habilidade que foi potencializada depois de algum tempo e que me fez faturar, me fez crescer, gente, a dobrar de tamanho 4 vezes em só 4 anos. Pessoal, então acontece que um momento que você se encontra ali numa saia justa é o momento de você mostrar o seu diferencial, mostrar a procedência do seu serviço. Muitas vezes a gente quer reagir de uma forma até não muito agradável, não dá tanta atenção assim para a pessoa, né? E a gente às vezes costuma falar assim, mas não, nem é um tipo de cliente que eu quero. Mas a regra do jogo não é essa. A regra do jogo, para você se destacar, fazer o seu cliente vender por você, fazer o seu cliente valorizar o seu serviço, fazer o seu serviço vender sozinho, se vender sozinho. Tudo isso para você aumentar o seu faturamento e, quiçá, dobrar o seu faturamento em até 3 meses. Você consegue, sim, olhar para o cliente de uma forma diferente e respirar e falar assim, deixa eu te explicar aqui uma coisa, senta aqui, eu vou te explicar como que funciona esse serviço. E aí depois você começa a investigar, cliente, essas coisas que eu te falei nas outras pessoas também. O cliente ganha um grau de confiança em você tão grande que ele não te troca. Essa cliente que eu te falei do corte, ela passou a ser minha cliente até o último momento. Até o último momento que eu decidi fechar as portas e não trabalhar mais na área da beleza, ela esteve comigo. Agora, vamos lá para a próxima questão. Por que desenvolver a valorização do serviço e do profissional é importante para a sua carreira? Primeiro, a gente tem ali, ó, alto valor, acompanha na tela. Alta percepção de valor, faturamento e autoridade. O alto valor aqui é quando você se dá o seu alto valor. É quando você mostra os seus diferenciais. É quando você mostra tudo o que você tem de especial. Você se valoriza, você se vê como diferente. Repito, não é só no perfil técnico, não é só no perfil humano. Você tem que fazer isso de uma forma desprendida do seu ego. Tem que colocar na mesa tudo o que você tem de importante, prestar atenção no que as pessoas te dão de feedback também, para poder unir os dois pontos e transformar numa verdade única que você vai começar a mostrar para as pessoas, que gera valor para a vida delas. Depois que você faz isso, ele gera uma percepção de valor no cliente. O cliente começa a te ver de uma forma diferente. Não porque você está falando, mas porque você uniu ambos comportamentos, o técnico e o de relacionamento. E aí, isso se reflete em faturamento. Porque quando o cliente tem uma percepção de valor sua, muito mais além do que ele via antes, por mais que você aumente o preço, esse cliente continua contigo. Porque ele vai começar a pensar assim, o risco de eu mudar de profissional é muito maior. Afinal de contas, a minha satisfação conta. Porque, de certa forma, eu não estou buscando só preço. Eu posso ter vindo aqui pelo preço. Mas o resultado que eu tive foi infinitamente superior. Isso faz com que o cliente não queira mais trocar, porque o custo da troca é alta. Aí ele vai de novo, vai em um lugar, não acerta, vai em outro profissional, não acerta, não gosta do atendimento, os resultados também não são tão bons. E aí o cliente fixa em você. Quando o cliente fixa em você, você também consegue aumentar o número de indicações. Ou seja, esse cliente que está fidelizado vai te indicar, ele vai falar de você para várias pessoas. Esse serviço seu começa a ser um peso no sentido de galinha dos ovos dourados no seu faturamento. Ele começa a ter um peso muito grande no seu faturamento. E é claro que você vai poder desenvolver outros serviços, outros produtos, para poder incrementar o seu ticket médio, para fazer com que as pessoas retornem mais, que façam recompra do serviço.
E ali você ganha autoridade. Você consegue aumentar o seu faturamento através de ticket médio, recompra, maior atração de clientes. E tudo isso faz com que mais pessoas venham até você. Quando mais pessoas venham até você, você começa a ser um profissional mais seletivo. Você começa a olhar a agenda e falar assim, eu tenho esse horário para atender, esse eu não tenho, esse eu tenho, esse não tenho. Então, a procura aumenta e a qualidade dos clientes melhoram também. Então, a sua carreira depende de um único passo: a valorização do seu serviço e a sua autovalorização. Olha o efeito cadeia que isso gera em você. Por isso, a autovalorização é tão importante para a sua carreira. Veja aqui na tela, por que desenvolver a valorização do serviço do profissional é importante para ter agenda cheia e ser um profissional de agenda concorrida? Porque você vai ter alta percepção de valor do cliente, que te traz mais retorno, ticket médio, e o cliente vende por você. É o mesmo ciclo que eu te falei anteriormente. É que, na verdade, eu já acabei explicando essa questão ali na questão anterior. Então, o segredo é você aumentar o retorno, aumentar a quantidade de vezes que o cliente te procura, fazer com que o cliente consuma mais de você e depois fazer com que esse cliente indique por você, fazer com que ele venda por você. E aí talvez você esteja se fazendo essa pergunta. Ô Sheila, mas vem cá, eu vendo fisioterapia ou vendo terapia. O meu serviço principal é um processo. Então eu sou coach. O meu serviço principal é serviço de coach. Aí você vai falar assim, mas como que eu posso vender outros serviços? E isso a gente faz quando implementa uma esteira de serviço. Então, como que você pode... Um exemplo. Um cliente que compra um processo com você, ele é um excelente cliente e tem propensão a continuar realizando os serviços com você. E aí, se você termina o processo de coaching, você pode dar processos de checagem com ele. Ou seja, você pode dar sessão, uma consulta individual de checagem. Então, você fala para o cliente, olha, você fez o pacote hoje, o seu pacote terminou, a gente está no último dia do pacote. E sempre no último dia, todos os meus clientes têm a oportunidade de fazer um pacote de checagem, onde a gente faz uma sessão por mês de avaliação. E aí, se surgir um outro processo, uma necessidade de você se engajar em um outro processo, aí a gente se aprofunda de novo, a gente fecha um outro pacote e aí eu te dou desconto por conta das sessões de retorno que você já fez, por conta das sessões de checagem que você já pagou. Mas veja só, o cliente fechou um pacote com você, vamos dizer que ele vem 1 ou 2 vezes na semana. Então você vai ficar uns 2 meses com esse cliente. E depois ele vai desaparecer? Não, você tem que trabalhar o retorno dele. E aí o retorno dele você pode fazer através dessa forma. Você dá uma sessão fazendo ele fechar uma sessão com você por um valor muito mais em conta do que se ele fechasse individualmente, mas a oportunidade é ali, no final do processo, né? Se ele for embora, for para casa dele, ele perde essa oportunidade. E como que você pode aumentar o seu ticket médio? Ou então, vamos falar primeiro do cliente aqui vendendo por você. O cliente veio, fechou um pacote de sessão com você. Aí você fala assim para ele, olha, eu tenho aqui um presente especial. Esse é um livro, pode ser um livro que você tenha escrito, um livro de alguém que você goste muito, que tenha uma relação com o tema que você faz da sua terapia, da sua fisioterapia. Algo que seja interessante, útil e agradável. Aí você fala assim para a pessoa, eu tenho aqui esse livro e a gente vai dar ele de presente para alguém que você gosta muito. Então eu gostaria de saber quem é a pessoa que você gosta muito, que você me recomendaria para também me visitar, conhecer o meu trabalho e que ganharia esse presente. Aí a pessoa vai lembrar de alguém importante. Ela vai ver alguém que gostaria de conhecer o seu serviço. E aí nesse momento você pode fazer uma carta muito especial, você já deixa essa carta pronta e aí coloca numa embalagem de presente e pede para a pessoa fazer entrega. Ou então você pede o endereço e você mesmo entrega via Sedex para essa pessoa, falando que essa pessoa indicou para ganhar o presente. Então olha como que a pessoa que recebe o presente tem uma indicação de alguém que ela confia. Então é muito mais fácil
ela vir também fechar o serviço com você. Então são técnicas, gente, que vai fazendo com que você ganhe um nome no mercado. E eu tô passando para você nada mais, nada menos do que as estratégias que eu mesmo utilizei. Tinha um momento que eu fazia meio que um banner. A gente na área da beleza pode explorar bastante a imagem, né? A gente cuida do perfil externo, a pessoa fica linda, maravilhosa, ela quer ser fotografada. Então eu fazia um banner, né? Um quadro, para falar a verdade. Era um quadro bem legal. E aí a pessoa ganhava um presente dessa cliente que veio no salão. E tava escrito assim: ei, pessoa, ei, o nome da pessoa, né? Ela segurando o quadro falava assim: olha, eu estive aqui, eu amei, e eu tô te dando um presente especial, fazendo um convite então para você vir. E ali a gente escrevia no quadro o presente que a pessoa ganhou. Então, eu mesma enviava eu e a minha equipe enviava esse quadro, essa foto para as pessoas que ganharam os presentes. Então, elas vinham, vinha muita gente fazer os novos atendimentos e ficava no salão porque a indicação veio de alguém que elas confiavam. Então, aqui não tem nada diferente, mas coisas que você não vê, são coisas que você não vê aí fora. São coisas que eu fazia dentro da minha empresa, que foi responsável por a gente aumentar de tamanho, crescer de uma forma tão rápida. E aí você junta todos esses elementos, né? Para poder se destacar. O seu serviço começa a se vender sozinho por você. E aí agora, o que impede milhares de profissionais então de se autovalorizarem? E essa questão, ela entra numa autossabotagem. Porque tem um monte de coisas que fazem as pessoas errarem no sentido de se apreciarem. Quando a gente fala assim, autoapreciação, algumas pessoas entendem como, orgulho, eu vou ser muito ansiosa se eu falar de mim, se eu tentar vender, né? Eu vou mostrar que eu tô sendo interesseira. E não se trata disso. Olha, as pessoas começam a atender para depois pensar nisso. Então, ela fala assim, eu vou primeiro terminar meu curso, porque eu tô no começo, porque eu não sei ainda as coisas direito, né? E aí depois que eu passar dessa fase de não saber direito, aí eu penso nisso, em como me autovalorizar. Mas pensa na quantidade de pessoas que você já atendeu nesse meio do caminho, enquanto você está na fase de aprendizagem, que deveriam ter se conectado com você por algo especial, algo importante que você tenha. Ali você já está gerando uma procedência do seu método. Você já entrou nessa área por algum motivo, e isso tem que ser mostrado para as pessoas, porque elas se conectem emocionalmente com você. Aí o segundo, tem a crença de que se valorizando vão perder cliente. Aí essa pessoa pensa assim, mas é claro que os clientes vão embora, porque o cliente está acostumado com o preço, ele vai chegar aqui e aí ele vai falar, não se encaixa mais no meu orçamento. Mas é porque você está olhando só para a dimensão econômica. Não olha só para a dimensão econômica, olha para você como pessoa, olha para você como ser humano. Né? Imagina tudo que você pode agregar de valor na sua vida se você receber esse valor do cliente, se você receber não um valor financeiro monetário, mas se você receber a valorização dele. A gente começa a entrar num círculo da abundância. É o círculo da abundância e prosperidade. A pessoa vê valor em nós aumentamos a nossa valorização e essa valorização ela se reverbera na vida das pessoas à nossa volta. A valorização humana, emocional, a financeira. A gente começa a ser preenchido. Você passa a ter mais tempo com a sua família, passa a ter mais qualidade de vida, passa a ter mais dinheiro e tempo para prática de exercícios e cuidados com a saúde. Então você percebe que é muito importante se valorizar. E me fala aí, olha, quantas pessoas que você conhece que fazem isso de forma errada? Vai se valorizar, fica falando de diploma, de experiência, e aí na hora de pensar em se valorizar, fica ali com medo da insegurança. Não posso ficar falando de mim mesmo, né? E aí desbaratina o negócio, gente. O negócio desanda. Porque a pessoa que aprende a consumir um serviço de você quando você não se dava valor, essa pessoa assim não aceita que depois você se dê o seu valor. Porque entende, você está com o cliente errado. Aí depois eu coloquei aqui, tem a crença de que se falarem delas mesmas, as pessoas vão olhar torto ou achar que está se gabando. Esse daqui foi o primeiro que eu falei, né? Então ali a pessoa fica com aquela dúvida, com aquela insegurança. Mas o pessoal vai começar a falar que eu tô me achando, que eu tô sendo influencer. E aí você fica ali com aquele medo de julgamento
e não consegue crescer, não consegue se destacar. Por isso que eu falo, quanto antes você começar, melhor. Porque o cliente vai se acostumando a isso. Agora, qual é o melhor momento de fazer seu cliente valorizar o seu serviço? Porque para tudo tem momento nessa vida, né, gente? Então, eu falo que você pode fazer isso desde o momento inicial da sua carreira, deve. Mas quais são os períodos do atendimento que você pode fazer isso? Aí eu coloquei, ó, naqueles momentos que surgem objeções, objeção de preço, dúvida se é o momento certo para a pessoa fazer esse atendimento, dúvida se é o serviço certo para ela. O momento que o cliente vem até nós é o momento que a gente vai remover as objeções, remover aquele tipo de dúvida que a pessoa tem e às vezes até mito, né? Ela tem, por exemplo, hipnose. Quantas pessoas não têm medo de hipnose? Ouviram muitas pessoas vulgarizarem essa terapia. E aí então as pessoas pensam assim, ai, nossa, não, você vai fazer eu dormir, você vai entrar na minha mente, você vai aqui roubar meus segredos, você vai fazer eu falar coisa que eu não deveria. E na verdade não é nada disso. Né? Eu, que sou hipnoterapeuta, sei o quanto eu já ouvi isso das pessoas. As pessoas têm medo, gente. Por mais que eu fale muito da minha profissão para minha mãe, a minha mãe tem medo. Então, na hora em que eu vou contar para ela sobre um processo, eu mostro sempre o lado positivo. É naquele momento que ela mostra a objeção, é que eu falo o como que isso funciona, como que é o cérebro, vou dando exemplos mais científicos, vou dando mais dado substancial para ela analisar e faço ela comparar. Mãe, tem as pessoas que usam sim a hipnose, porque são pessoas que querem fazer show. Mas os profissionais que trabalham no sentido terapêutico respeitam o limite do cliente. E é nesse momento que você começa a usar argumentação, embasamento científico, vai falar do modelo da mente. É claro que numa linguagem que o cliente entenda. Eu estou falando aqui para profissionais de desenvolvimento humano. Então, vocês entendem bem o que eu estou falando. Eu não vou precisar entrar nisso para explicar para vocês. Então, o sentido é você falar numa linguagem que se adeque à linguagem do seu cliente, mas que você explore esse potencial do seu conhecimento. A hora de você mostrar o seu valor é quando surgem os problemas que os clientes trazem e o medo que eles têm de continuar com a gente. Aí você fala assim, mas o cliente falou que não quer fazer, o cliente não fechou, mas ele precisava. Mas aí eu te pergunto, você contra-argumentou? Você mostrou a procedência do serviço? Tem formas, né, da gente mostrar a procedência. Você vai envolver o cliente na história, nas narrativas. Cite exemplos de pessoas que passaram pelo processo. E aí você vai começando a mostrar credibilidade e confiança para esse cliente. E aí, pessoal, então, chegamos ao final dessa live. Eu fiquei muito feliz por ter transmitido para vocês informações que são simples para você adaptar no seu dia a dia, mas são extremamente importantes para você dar o passo em busca da sua valorização profissional, em busca de fazer o seu serviço se vender sozinho por você e você se destacar, se diferenciar aí no seu nicho, na sua profissão. Comenta aqui embaixo o que você achou da live e ativa ali o sininho. Até a próxima live. Tchau, tchau.